Na noite, Ipanema. Em Sampa, com Diniz. São Paulo, SP. São Paulo, SP. Maravilha, adoro. Fernandinho Abreu e Marcelo Diniz, sempre de segunda e quinta-feira, agitando, trazendo as novidades da nossa capital paulista. Marcelão Diniz, muito boa noite, cara. Olá, boa noite, Thiago, boa noite, Luizinho, como é que vocês estão, meus amigos? Estamos com saudades da Cris Paiva, mas ela já participou bastante do programa também. Não fala assim que o cara tava reclamando que tá sem moral aqui. Pois é, meu, Cris Paiva faz falta sempre, né? Sempre. Mas e aí, meu, nesse dia do ciclista, você preparou um roteirinho pra gente, alguma coisa bacana, é isso? Pois é, Thiago, eu preparei um roteiro aqui de ciclovias, ciclorotas e de alguns parques bacanas aqui em São Paulo pra gente andar de bike aqui. Que maravilha. Acima de tudo, Thiago, antes de mais nada, eu tenho uma opinião meio controversa aqui, que eu sou da opinião que São Paulo não é uma cidade para ciclista, infelizmente. E eu acho que a gente vai levar aqui algumas décadas para a gente conseguir ter uma convivência pacífica entre carros e... Se conseguirmos, né? Se conseguirmos, Thiago, exatamente. Muito diferente da nossa cidade, que tem aí cerca de 100 quilômetros de ciclovia, né? E elas são muito inteligentes, elas são interligadas. As ciclovias aí, elas servem tanto para passeio quanto para lazer, né? É muito diferente do que aqui em São Paulo. Eu estou há 20 anos aqui em São Paulo, Thiago, e eu acompanhei vários governos que construíram pedaços de ciclovias que ligavam nada a lugar algum, né? E ainda é assim hoje. Então é muito difícil você sair para andar de bicicleta em São Paulo. Eu, por exemplo, e é perigoso, né? Exatamente, Thiago, é muito perigoso. Assim, eu jamais andei de bicicleta aqui durante a semana, jamais andarei de bicicleta aqui durante a semana, mas tem um movimento muito bacana aqui dessas ciclovias ou ciclorotas, né, ciclofaixas, né, porque existem diferenças. E na minha rua, né, embaixo da minha rua aqui, tem uma ciclofaixa que é uma faixa que funciona aos domingos e aos feriados, das 7 da manhã até as 4 da tarde. Isso aí começou com uma iniciativa privada, né? Então ela é toda fechada por cones, ela tem, em todos os cruzamentos, tem uma pessoa sinalizando, né? Tanto para os ciclistas quanto para os motoristas de carro e tal. Aí é uma coisa que funciona muito bem. E o paulistano usa muito isso aqui, Thiago, mas usa muito mesmo, assim, se você sai na rua domingo 10 da manhã e dá de cara com uma faixa dessa, a impressão que dá é que tá tendo uma prova de ciclismo, sabe? Que é lotado, né? Porque é muito cheio, porque a carência do paulistano é muito grande para isso. Então, essas ciclofaixas, elas são muito interessantes e seguras, né? Mas elas só funcionam aos domingos e no horário específico também, né? Exatamente, que é das 7 da manhã às 14. Então, assim, as ciclofaixas, elas são mais do que recomendadas aqui em São Paulo. Meu, para quem tiver aqui num domingo, tiver como pegar uma bike para sair, passear, é muito legal, até porque ela liga vários parques. O Parque das Bicicletas, o Ibirapuera, o Parque Vila Lobos. Dá para você fazer um trajeto bacana aqui. Aí, existe também, Thiago, as ciclorotas, né, que aí são espaços exclusivos para bicicletas, né? O maior espaço que a gente tem aqui, essa ciclorota, é na beira da Marginal Pinheiros, que, se você pensar bem, é o lugar mais óbvio da cidade, porque a beira do rio é plano, né? O duro de pedalar é nesse cheiro também, né? Exatamente. Então, Nossa. assim, não dá para usar essa via. Quando você fica aqui 5 dias, 7 dias sem chuva em São Paulo, o cheiro do Rio Pinheiros é muito forte. Então, essa ciclorota do Rio Pinheiros, ela é muito pouco usada. É muito comum eu ver pessoas de equipes mesmo, de ciclismo, pedalando forte, né? Porque aí esses caras, eles treinam, tal, eles não estão lá para passear. Então eles aproveitam um trecho lá que é livre, que é plano, e eles conseguem treinar mais forte. Desenvolver uma distância. Porque assim, uma família não vai passear na beira do rio. Primeiro, porque é vazio, então é perigoso.
E segundo, porque o cheiro do rio é muito forte. Então, essa coisa de você ter uma ciclovia ou uma ciclorrota, uma ciclofaixa em São Paulo, ainda é um negócio muito controverso e que não está nada amarrado. É embrionário, né, Diniz? Mas muito E embrionário. o Parque do Ibirapuera é o grande, vamos dizer assim, cartão postal também dos passeios, né? Exatamente. Então, aí assim, você tem o Parque das Bicicletas, que fica no bairro lá, próximo ao shopping Ibirapuera. É um parque bacana, com 20 mil metros quadrados, tem uma pista, eu acho que de 1,5 km, 1.600 metros e tal. É um lugar onde as pessoas vão muito andar de bicicleta lá e é muito legal. Tem um lugarzinho lá onde fica vaporizando água e tal. É um lugar muito bacana mesmo. Se você precisa consertar sua bicicleta, lá nesse parque tem estrutura para isso e tal. O Ibirapuera é o parque preferido do paulistano, aonde no domingo tá sempre muito lotado, né? Aí o cara que vai andar de skate, o cara que vai correr, o cara que vai passear com o cachorro, o cara que vai pedalar, aí é muito democrático, assim. Embora tenha um espaço só para bicicletas, tem hora que esses espaços se cruzam, né? Pedestres e bicicletas. Então, você tem que tomar um certo cuidado. E um parque que eu sempre gostei muito, que eu vi, que eu frequentava desde quando ele foi aberto, é o Parque do Vila Lobos, né? Que é ao lado do Shopping Vila Lobos, na Marginal Pinheiros. É um parque muito grande também, muito plano, onde as pessoas gostam muito de andar de bicicleta lá. Então, eu aconselho muito o Vila Lobos, até mais do que o Ibirapuera, porque o Ibirapuera é muito cheio. Andar de bicicleta em São Paulo ainda é melhor nos parques do que nessas faixas, porque as faixas ainda são muito perigosas. Até porque é mais arborizado, né? Não tem isso. E a gente ainda não tem essa cultura, né, Thiago? Essa história de você manter uma distância de 1,5 m de um ciclista, em algumas vias de São Paulo, isso é muito complicado. Se você pegar Santo Amaro, que é uma via que é muito grande na cidade, que corta um trecho muito grande da cidade, você tem 2 pistas para carro e uma pista para ônibus, né? Se você mantém 1,5 m de um ciclista que está ao seu lado direito, você invade uma faixa do carro que está à sua esquerda. É muito complicada essa convivência. Eu sou muito a favor disso tudo, que fique muito claro. A gente está vivendo um caos aqui em São Paulo, porque o prefeito Haddad tem implantado algumas faixas exclusivas de ônibus aqui. Isso está ocasionando um problema aqui para muita gente. Agora, essa solução ela não é imediata, né, Thiago? É uma solução a longo prazo, né? É a longo prazo e é cultural, né? Sim. A gente aí de Sorocaba, a gente acompanha isso há muitos anos, né? E está vendo cada vez mais as pessoas usando, e as vias novas que são construídas na cidade, elas já são planejadas para isso, né? Aqui em São Paulo eles planejam, eles constroem em cima de vias que já existem, né? Então às vezes elas não são tão úteis, né? Como eles imaginam, né? Sim, então, sim. E olha que o número de ciclistas é proporcional ao tamanho, não é por falta de ciclista, né? É por falta de espaço, por falta de estrutura, por todos esses problemas. Infelizmente, o Diniz trazendo aí ao vivo, agora 11h27, as notícias no Em Sampa com o Diniz, falando de bicicleta, também dos ciclistas. Você tocou no assunto, Diniz, mudando um pouquinho de assunto, sobre o Haddad, o nosso prefeito do Partido dos Trabalhadores, que assumiu no começo do ano. Uma polêmica envolvendo ele essa tarde aconteceu, saiu na mídia, falando que ele quer limitar as vagas em prédios. Você chegou a ver isso, Diniz? Eu cheguei a ver, assim, eu não fui muito a fundo nisso, eu não li com detalhes. Até porque é algo que vai ser projetado no plano diretor, uma coisa a longo prazo, né? Mas o que ele quer, pelo que eu entendi, uma pessoa pode não ter um número máximo de vagas, mas ela tem que ter direito, se tem um apartamento, a ter uma vaga, é isso? É isso. Agora, o Haddad, Thiago, desde que ele assumiu, ele deixou muito claro que ele ia bater muito forte nas pessoas que têm carro, né? A meta dele é fazer com que a gente aqui em São Paulo, que a gente use o transporte público, o que eu acho fantástico. Sensacional, é fantástico. Sim. Mas desde que a gente tenha transporte público. De qualidade. E a gente não tem, Thiago. Então, assim, na semana passada, por exemplo, eu vi uma entrevista de uma mulher que ela falou, olha, eu chorei literalmente numa estação de metrô depois de esperar 1h30 por um trem.
Mas foi naquele dia que deu problema na linha, aquela coisa toda? Isso, foi numa quinta-feira. Acontece que esses problemas nas linhas em São Paulo, elas têm acontecido com uma frequência muito grande. Aham. Né? Os trens têm parado com uma frequência muito grande. Aí o Haddad instalou essas faixas exclusivas de ônibus. Isso está causando um congestionamento muito grande na cidade. De novo, assim, eu sou muito a favor do transporte público. Se eu pudesse ir para o meu trabalho de transporte público, seria sensacional. Sim. Mas para mim, por exemplo, é inviável. Eu teria que pegar 3 ou 4 ônibus, sendo que eu tenho um trajeto de 17 quilômetros, que eu levo 30 minutos de carro. Então, tá faltando uma inteligência aí nessas coisas, né? E o que mais me surpreende é o Haddad falar com uma certa Arrogância. às vezes até com um pouco de raiva, que ele fala que ele vai... que quem tem carro vai pagar por isso. Agora, a gente está falando, Tiago, de um governo que há 5 anos reduziu o IPI dos carros, né? E agora o IPI nunca mais voltou, né? Ele caiu e não voltou nunca mais, né? O discurso foi que todo mundo agora pode ter o seu carro, né? O sonho do carro próprio, né? Aquela coisa. Exatamente. A gente tem 11 milhões de habitantes em São Paulo, se não me engano a gente está com 7 milhões de carros aqui. Nunca se vendeu tanto carro na história do país como nesses últimos 5 anos. E agora vem essa política na contramão, né? Exatamente. Aí ele assume e fala, não, agora eu vou ferrar quem tem carro, e ainda quer cobrar, ele propõe um aumento no preço dos combustíveis, né, para fazer com que as pessoas deixem o seu carro em casa e andem de transporte público. Poxa, mas agora que o cara conquistou o carro dele, ele quer andar de carro. Exatamente. Precisa ver se ele também vai usar o transporte coletivo. Não, hein? ele vai usar o helicóptero. O helicóptero Ele dele vai lá usar o que tá helicóptero. batendo recordes de quilometragem. Diniz, o Eu- papo tá ótimo, agora são 11h30. Queria que você encerrasse então com uma mensagem pra gente tá te aguardando, viu? Amanhã no evento você vem pra Sorocaba, hein, cara? Amanhã em edição extraordinária estarei em Sorocaba. Thiago. Exatamente, Diniz. Escuta, eu quero mandar 2 recadinhos muito rápidos. Manda bala. Primeiro, eu queria mandar um abraço enorme para o Dr. Renato Machado, um dos melhores oftalmologistas de Sorocaba, que operou a minha mãe hoje de manhã, Dona Leila. Dona Opa, Leila Dona está Leila. ótima já. Graças a Deus. E o Dr. Renato é uma sumidade aí do Banco de Olhos de Sorocaba. Queria mandar um abraço para ele. Depois eu queria mandar um beijo muito grande para uma menina que está dodói lá em Londrina, no Paraná. Nossa audiência em Londrina é muito grande. Queria mandar um beijo especial para Carolina Caldi, que está ouvindo a gente. Ô, Carol, melhor aí, mulher. Fica bem aí, Carol. Fica bem, Carol. Tamo na torcida, tá bom? E amanhã eu tô em Sorocaba com vocês. Maravilha. Marcelo Diniz foi, mais uma vez, brilhante na participação. Agora 11h31. Muito obrigado, Diniz. Um abraço pra você, um abraço pro Luizinho, um abraço pros ouvintes da Ipanema. Valeu. 11h31, vamos de break. Na volta, Anderson Santos pra vocês. Na noite, Ipanema.